Billy Graham dizia: as palavras que você fala moldam sua vida e sua fé. Como começamos o dia pode definir nosso coração e nossa conexão com Deus. Graham acreditava que o que dizemos, especialmente ao acordar, tem poder espiritual, pois reflete nossa atitude diante do Criador. Em Provérbios 18, 21, lemos: a língua tem poder sobre a vida e a morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Hoje, exploraremos 3 frases que a Bíblia nos adverte a nunca dizer ao iniciar o dia, pois elas podem bloquear nossa paz e afastar as bênçãos de Deus. Imagine Ana, uma mulher que acorda murmurando: hoje vai ser mais um dia difícil. Sem perceber, ela planta desânimo em seu coração. Billy Graham contava histórias de pessoas que transformaram suas vidas ao mudar o que diziam. Em 1957, em Nova York, ele conheceu um homem que começava o dia reclamando, mas após ouvir Graham pregar sobre o poder das palavras, passou a declarar: este é o dia que o Senhor fez. Salmos 118, 24. Sua perspectiva mudou e ele encontrou esperança. Graham ensinava que o amanhecer é um momento sagrado. Ele dizia: quando você acorda, Deus te dá um novo dia para viver para Ele. Dizer palavras negativas é como fechar a porta para a graça divina. Em Mateus 12:36, Jesus avisa: digo-lhes que no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Palavras de derrota, dúvida ou ingratidão podem nos prender espiritualmente. A primeira frase a evitar é: não vou conseguir hoje. Essa declaração reflete falta de fé no poder de Deus. Billy Graham lembrava que em Filipenses 4:13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Dizer não vou conseguir é negar a força que Deus promete. Graham contava de uma mãe, em 1962, em Chicago, que acordava temendo as tarefas do dia. Após mudar para palavras de confiança como Deus me dará força, ela enfrentou desafios com coragem. Pense no impacto de começar o dia com dúvida. Em Tiago 1, 6, 7, lemos que quem duvida é como a onda do mar, instável. Billy Graham perguntava: o que você está declarando sobre seu dia? Ele sugeria começar com uma oração: Senhor, guia meus passos hoje. Essa escolha alinha seu coração com a vontade de Deus e abre portas para suas bênçãos. As palavras que dizemos ao acordar são sementes. Billy Graham dizia: plante fé, não medo, e você colherá esperança. Antes de falar algo negativo, pare e lembre-se de Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Vamos descobrir as 3 frases que você deve evitar e como substituí-las por declarações de fé. A primeira frase proibida: não vou conseguir hoje. Billy Graham dizia: quando você diz não posso, está limitando o Deus, que pode todas as coisas. A primeira frase que a Bíblia nos adverte a nunca dizer ao acordar é: não vou conseguir hoje. Essa declaração planta sementes de derrota antes mesmo de o dia começar. Graham ensinava que nossas palavras refletem nossa fé, ou a falta dela. Em Marcos 11:23, Jesus diz: se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, assim lhe será feito. Palavras de dúvida bloqueiam o poder de Deus. Pense em João, um jovem que ouviu Graham em 1973, no Brasil. Ele acordava dizendo: não vou conseguir passar nessa prova. O desânimo o dominava. Durante a cruzada, Graham citou Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. João começou a declarar: com Deus eu posso enfrentar este desafio. Ele estudou com confiança e passou na prova. Graham dizia:
Fale o que Deus diz sobre você, não o que o medo sussurra. Essa frase é perigosa porque nos faz focar nas limitações humanas, ignorando a força divina. Billy Graham contava a história de uma viúva em 1959, na Austrália, que acordava temendo as contas. Após ouvir Graham pregar sobre confiar em Deus, ela passou a dizer: "O Senhor é meu provedor." Sua fé a levou a encontrar um trabalho inesperado. Graham lembrava: suas palavras podem construir muros ou abrir janelas para Deus. Em Números 13, os espias de Israel disseram: "Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós." Apenas Josué e Caleb confiaram em Deus e eles entraram na terra prometida. Billy Graham diria: "Não diga não posso quando Deus diz você pode." Em Filipenses 4:13, Paulo afirma: "Tudo posso naquele que me fortalece." Começar o dia com essa frase é escolher a derrota antes da batalha. Imagine Maria, que acorda pensando: "Não vou conseguir lidar com o trabalho hoje." Billy Graham a desafiaria: "Maria, substitua essa frase por Deus me dará sabedoria e força." Em Efésios 6:10 lemos: "Fortaleçam-se no Senhor e no seu vasto poder." Graham sugeria memorizar versículos de encorajamento para combater pensamentos negativos ao acordar. Graham ensinava que as palavras são um reflexo do coração. Ele dizia: "Se seu coração está cheio de fé, sua boca falará vitória." Em suas cruzadas, ele contava de um homem que, em 1966, na Alemanha, superou a insegurança ao declarar promessas bíblicas. Sua confiança cresceu e ele liderou um projeto bem-sucedido. Comece o dia com uma oração: "Senhor, coloco este dia em tuas mãos, fortalece-me." Evitar "não vou conseguir hoje" é escolher confiar no Deus que capacita. Billy Graham dizia: "Deus nunca te dá uma tarefa sem te dar a força para cumpri-la." Em Salmos 118:24 lemos: "Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele." Declare fé ao acordar e prepare seu coração para as bênçãos de Deus. A segunda frase proibida: nada nunca muda. Billy Graham dizia: "Quando você diz que nada muda, está duvidando do Deus que transforma todas as coisas." A segunda frase que a Bíblia nos adverte a nunca dizer ao acordar é: nada nunca muda. Essa declaração reflete desespero e incredulidade, fechando o coração para as possibilidades de Deus. Graham ensinava que Deus é o autor de novos começos e nossas palavras devem refletir esperança. Em Lamentações 3:22-23, lemos: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã." Pense em Sofia, uma mulher que ouviu Graham em 1985 em Londres. Ela acordava dizendo: "Minha vida nunca vai melhorar." O desânimo a dominava. Durante a cruzada, Graham citou Isaías 43:19. "Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz." Sofia começou a declarar: "Deus está trabalhando em mim." Sua perspectiva mudou e ela encontrou forças para buscar um novo emprego. Graham dizia: "Não limite Deus com suas palavras." Essa frase é perigosa porque nos prende ao passado, ignorando o poder transformador de Deus. Billy Graham contava a história de um homem em 1960, na África, que acreditava que sua família nunca se reconciliaria. Após ouvir Graham pregar sobre esperança, ele orou com fé e declarou: "Deus pode restaurar." Meses depois, sua família se reuniu. Graham lembrava: Deus é especialista em fazer o impossível. Em Gênesis 18:14, Deus pergunta a Abraão: "Haverá coisa alguma impossível ao Senhor?" Dizer "nada nunca muda" é esquecer que Deus abriu o Mar Vermelho e ressuscitou Jesus. Billy Graham diria: "Não declare derrota onde Deus promete.
vitória. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Começar o dia com essa frase é rejeitar o novo que Deus oferece. Imagine Pedro, que acorda pensando: minha situação financeira nunca vai mudar. Billy Graham o desafiaria: Pedro, diga, Deus é meu provedor e confie. Em Romanos 15:13, Paulo ora: que o Deus da esperança os encha de alegria e paz. Graham sugeria começar o dia agradecendo pelas misericórdias de Deus, mesmo antes de ver mudanças. Graham ensinava que a esperança é uma escolha. Ele dizia: fale o que Deus pode fazer, não o que seus olhos veem. Em suas cruzadas, ele contava de uma jovem que, em 1970, no Scutucindeua, sentia que sua vida estava estagnada. Ao declarar promessas bíblicas como Deus tem planos de esperança, Jeremias 29:11, ela encontrou propósito em um ministério. Palavras de fé abrem portas para a ação de Deus. Evitar nada nunca muda é escolher crer no Deus, o que renova. Billy Graham dizia: cada amanhecer é uma prova de que Deus te dá uma nova chance. Em Salmos 35, lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao acordar, declare: hoje, Deus está fazendo algo novo em mim. Prepare seu coração para as suas bênçãos. A terceira frase proibida: não mereço nada de bom. Billy Graham dizia: quando você nega a graça de Deus, está rejeitando o amor que Ele te oferece. A terceira frase que a Bíblia nos adverte a nunca dizer ao acordar é: não mereço nada de bom. Essa declaração reflete uma falsa humildade que desonra a obra de Cristo na cruz. Graham ensinava que, pela graça, somos filhos amados de Deus, dignos de suas bênçãos. Em Efésios 2:8-9, lemos: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pense em Clara, uma mulher que ouviu Graham em 1991 na Escócia. Ela acordava pensando: não mereço ser feliz por causa dos meus erros. A culpa a paralisava. Durante a cruzada, Graham citou Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Clara começou a declarar: sou perdoada por Deus. Sua autoestima se restaurou e ela encontrou um novo propósito. Graham dizia: não despreze o que Cristo pagou por você. Essa frase é perigosa porque nega a redenção. Billy Graham contava a história de um homem em 1954, na Inglaterra, que se sentia indigno após anos de vícios. Após ouvir Graham pregar sobre a graça, ele aceitou o perdão de Deus e declarou: sou uma nova criação. Ele reconstruiu sua vida e ajudou outros. Graham lembrava: Deus não te vê como seus pecados, Ele te vê como seu filho. Em João 1:12 lemos: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dizer não mereço nada de bom é esquecer que a graça não depende de méritos. Billy Graham diria: não rejeite o presente que Deus te deu. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Começar o dia com essa frase é viver sob uma culpa que Cristo já levou. Imagine Lucas, que acorda pensando: não mereço um futuro melhor por causa do meu passado. Billy Graham o desafiaria: Lucas, diga, Deus me ama e tem planos para mim. Em Salmos 103:12 lemos: tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Graham sugeria começar o dia agradecendo pela graça, dizendo: Senhor, obrigado por me amar apesar de mim. Graham ensinava que a graça é o fundamento da fé. Ele dizia: se Deus te perdoou, quem é você para se condenar? Em suas cruzadas, ele contava de uma jovem que, em 1975, no Brasil, se sentia indigna por erros passados.
Ao aceitar a graça, ela começou a servir na igreja e encontrou alegria. Palavras de autodepreciação fecham o coração para as promessas de Deus. Evitar "não mereço nada de bom" é escolher viver na liberdade do perdão. Billy Graham dizia: "A cruz prova que você é valioso para Deus." Em Jeremias 31:3, Deus diz: "Com amor eterno te amei." Ao acordar, declare: "Sou amado e perdoado por Deus." Abra seu coração para as bênçãos que Ele reservou para você. O impacto espiritual das palavras matinais. Billy Graham dizia: "O que você fala ao acordar é como uma oração que molda seu dia." Já exploramos as 3 frases que a Bíblia nos adverte a evitar. "Não vou conseguir hoje", "nada nunca muda" e "não mereço nada de bom", porque elas plantam dúvida, desespero e autodepreciação. Graham ensinava que as palavras matinais têm poder espiritual, pois revelam o estado do nosso coração. Em Provérbios 15:4, lemos: "A língua que traz alívio é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito." Agora, vamos entender por que essas frases bloqueiam nossa conexão com Deus. Pense em José, um homem que ouviu Graham em 1984 no Japão. Ele começava o dia com reclamações, sentindo-se derrotado. Durante a cruzada, Graham citou Mateus 12:34. "Do que há em abundância no coração, disso fala a boca." José percebeu que suas palavras refletiam falta de fé. Ele passou a declarar: "Deus está comigo hoje." Sua atitude mudou e ele enfrentou desafios com coragem. Graham dizia: "Suas palavras podem convidar Deus ou afastá-lo. Cada frase negativa que evitamos abre espaço para a fé." Billy Graham contava a história de uma enfermeira em 1969, no Canadá, que acordava temendo o trabalho. Após ouvir Graham pregar sobre o poder da língua, ela começou a dizer: "O Senhor me guia." Sua paz voltou e ela inspirou colegas. Graham lembrava: palavras de fé atraem a presença de Deus, enquanto palavras de derrota atraem desânimo. Em Tiago 3:5, a língua é comparada a uma faísca que pode incendiar uma floresta. Dizer frases derrotistas ao acordar é como acender um fogo de dúvida no coração. Billy Graham diria: "Comece o dia falando vida, não morte." Em Salmos 19:14, Davi orou: "Que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, Senhor." Graham sugeria alinhar as palavras matinais com as promessas de Deus para fortalecer a fé. Imagine Ana, que acorda com pensamentos negativos sobre seu futuro. Billy Graham a desafiaria: "Ana, substitua essas palavras por Deus tem planos de esperança." Em Jeremias 29:11, lemos: "Sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar." Graham ensinava que declarar a palavra de Deus ao acordar é como construir um alicerce espiritual para o dia. Graham incentivava a prática de meditar em versículos ao despertar. Ele dizia: "Encha sua mente com a verdade de Deus, antes que o mundo encha com mentiras." Em suas cruzadas, ele contava de um jovem que, em 1979, nas Filipinas, superou a ansiedade matinal ao recitar Salmos 23:1. "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Essa prática o ajudou a enfrentar dificuldades com confiança. As palavras matinais são um reflexo da nossa fé. Billy Graham dizia: "Fale como se Deus estivesse ouvindo, porque Ele está." Evitar essas 3 frases é escolher plantar sementes de esperança. Em Provérbios 16:24, lemos: "Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma." Ao acordar, declare: "Hoje confio em Deus." Isso prepara seu coração para receber suas bênçãos, substituindo palavras de derrota por declarações de fé. Billy Graham dizia: "Se você quer mudar seu dia, mude o que fala ao acordar."
Evitar as 3 frases negativas. Não vou conseguir hoje. Nada nunca muda e não mereço nada de bom. É apenas o começo. Graham ensinava que precisamos substituir essas palavras por declarações de fé baseadas na palavra de Deus. Em Hebreus 11:1 lemos: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em suas cruzadas, ele contava de um jovem que, em 1970, nos ensinos Seiuá, superou o medo do futuro ao meditar em Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Esse jovem começou a confiar, e Deus abriu portas para um ministério. A desconfiança nos faz recuar, mas a fé nos faz avançar. A Bíblia está cheia de exemplos de confiança. Abraão creu em Deus e partiu para uma terra desconhecida. Davi enfrentou Golias com fé em Deus. Billy Graham perguntava: o que está te fazendo duvidar hoje? Entregue isso a Deus. Ele sugeria orar como o homem em Marcos 9:24. Creia, ajuda-me na minha incredulidade. A fé não elimina perguntas, mas escolhe confiar apesar delas. A desconfiança bloqueia bênçãos, porque nos faz agir como se Deus não fosse suficiente. Billy Graham dizia: Deus não promete um caminho sem tempestades, mas promete estar com você nelas. Em Salmos 37:5 lemos: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Pare de tentar controlar tudo. Confie que Deus é bom e fiel. O peso da desobediência. Billy Graham dizia: obedecer a Deus é o caminho para a verdadeira liberdade. Um dos bloqueios mais sérios para nossas bênçãos é a desobediência, escolher nosso próprio caminho em vez da vontade de Deus. Graham enfatizava que Deus não nos força a obedecer, mas suas bênçãos fluem quando andamos em seus caminhos. Em Deuteronômio 28:1-2, lemos: se obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, todas estas bênçãos virão sobre vocês. A desobediência, mesmo em coisas pequenas, cria uma barreira entre nós e o plano de Deus. Imagine Raquel, uma jovem que ouviu Graham em 1991, na Escócia. Ela sabia que Deus a chamava para abandonar um relacionamento que a afastava da fé, mas resistia por medo de ficar sozinha. Durante a cruzada, Graham citou 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Raquel decidiu obedecer, terminou o relacionamento e, meses depois, encontrou paz e um propósito maior. Graham dizia: a obediência abre portas que nenhum sacrifício pode abrir. A desobediência muitas vezes é sutil. Ignoramos uma convicção do Espírito, justificamos pequenas mentiras ou adiarmos o que Deus nos pede. Billy Graham contava a história de um homem em 1954, na Inglaterra, que sentia Deus o chamando para ajudar uma missão local, mas recusava por falta de tempo. Após ouvir Graham pregar sobre obediência, ele se envolveu na missão e viu sua vida transformada. Graham lembrava: Deus não abençoa onde há rebeldia. Pense em Daniel, que sabe que deve parar de fofocar no trabalho, mas continua porque todo mundo faz. Billy Graham diria: Daniel, Deus honra quem escolhe o caminho reto, mesmo que seja difícil. Em João 14:15, Jesus diz: se me amarem, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência não é sobre perfeição, mas sobre um coração disposto a seguir a Deus. Graham ensinava que a desobediência vem de querer controlar nossa vida. Ele dizia: quando você diz não a Deus, está dizendo sim às suas limitações. Ao falar palavras de confiança, alinhamos nosso coração com as promessas de Deus. Pense em Marcos, um homem que ouviu Graham em 1989, na Austrália. Ele acordava com medo do futuro, dizendo frases derrotistas. Durante a cruzada, Graham citou Salmos 118:24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos nele. Marcos começou a declarar: hoje, Deus me dará força.
sua ansiedade diminuiu e ele encontrou coragem para iniciar um novo projeto. Graham dizia: "Fale o que Deus promete, e você verá sua mão agir." Substituir. Palavras negativas exigem intencionalidade. Billy Graham contava a história de uma mãe em 1971, no Brasil, que acordava preocupada com seus filhos. Após ouvir Graham pregar sobre a fé, ela passou a dizer: "Meus filhos estão nas mãos de Deus." Essa declaração a ajudou a confiar, e seus filhos encontraram bons caminhos. Graham lembrava: palavras de fé são como sementes que brotam bênçãos. Em lugar de "não vou conseguir hoje", diga: "posso todas as coisas em Cristo." Filipenses 4:13. Em vez de "nada nunca muda", declare: "Deus faz coisas novas." Isaías 43:19. Contra "não mereço nada de bom", afirme: "sou amado por Deus." Romanos 8:39. Billy Graham diria: "encha sua boca com a verdade de Deus." Em Provérbios 18:21 lemos: "A língua tem poder sobre a vida e a morte." Imagine Laura, que acorda desanimada, tentada a dizer: "nada nunca muda." Billy Graham a desafiaria: "Laura, diga: as misericórdias de Deus se renovam hoje." Em Lamentações 3:22-23 está escrito: "as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã." Graham sugeria escrever versículos em um cartão e lê-los ao despertar para fortalecer a fé. Graham ensinava que declarar a palavra é um ato de adoração. Ele dizia: "quando você fala a verdade de Deus, está convidando sua presença." Em suas cruzadas, ele contava de um estudante que, em 1963, na França, superou a insegurança ao recitar Josué 1:9. "Seja forte e corajoso, pois o Senhor está contigo." Essa prática o levou a liderar um grupo de jovens. Palavras de fé transformam a perspectiva. Começar o dia com declarações bíblicas é como abrir as janelas para a luz de Deus. Billy Graham dizia: "Deus honra quem confia em suas promessas." Em Salmos 34:1, Davi diz: "bendirei ao Senhor em todo o tempo." Ao acordar, escolha palavras que reflitam esperança e confiança. Diga: "hoje Deus está comigo e suas bênçãos me seguirão." O hábito de começar o dia com Deus. Billy Graham dizia: "o primeiro pensamento do dia deve ser para Deus, não para seus problemas." Evitar frases negativas como "não vou conseguir hoje", "nada nunca muda" e "não mereço nada de bom" é essencial, mas o verdadeiro poder vem de criar um hábito de começar o dia com Deus. Graham ensinava que dedicar os primeiros momentos da manhã à oração e à palavra alinha nosso coração com o plano divino. Em Salmos 5:3, Davi diz: "de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento o meu pedido e fico esperando." Pense em Raquel, uma mulher que ouviu Graham em 1994, na Coreia do Sul. Ela acordava ansiosa, pensando em problemas. Durante a cruzada, Graham citou Mateus 6:33. "busquem primeiro o reino de Deus." Raquel começou a orar e ler a Bíblia. Ao despertar, sua paz cresceu e ela enfrentou o dia com confiança. Graham dizia: "dê a Deus o primeiro lugar no seu dia, e Ele cuidará do resto." Começar o dia com Deus transforma nossa perspectiva. Billy Graham contava a história de um agricultor em 1960, na África, que acordava preocupado com a colheita. Após ouvir Graham pregar sobre a oração matinal, ele passou a agradecer a Deus antes de qualquer coisa. Sua fé o sustentou, e a colheita foi abundante. Graham lembrava: quando você começa com Deus, o dia já está nas mãos certas. Em Marcos 1:35, Jesus se levantava antes do amanhecer para orar. Se o Filho de Deus priorizava esse momento, quanto mais nós. Billy Graham diria: não deixe o mundo roubar seu tempo com Deus.
Em Salmos 143:8 lemos: Faze-me ouvir do teu amor pela manhã, pois em ti confio. Graham sugeria começar com uma oração simples. Senhor, guia-me hoje. Imagine Daniel, que acorda correndo para o trabalho, sem tempo para Deus. Billy Graham o desafiaria. Daniel, 5 minutos com Deus valem mais que horas de preocupação. Em Provérbios 8:17, Deus diz: Eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Graham ensinava que a oração matinal é como afinar um instrumento para tocar a melodia de Deus. Graham incentivava a leitura de um versículo ou salmo ao acordar. Ele dizia: A palavra de Deus é o pão que alimenta sua alma. Em suas cruzadas, ele contava de uma jovem que, em 1980, no Zipreseu, superou o desânimo ao ler Salmos 23 toda manhã. Sua fé cresceu e ela encontrou propósito. Começar o dia com Deus substitui o medo por confiança e prepara o coração para bênçãos. O hábito de buscar Deus pela manhã é uma escolha poderosa. Billy Graham dizia: O dia pertence a Deus, entregue-o a Ele primeiro. Em Isaías 54, lemos: Ele desperta-me todas as manhãs para que eu ouça como discípulo. Ao evitar palavras negativas e começar com oração, você abre as portas para a direção divina. Declare: Hoje, Senhor, estou em tuas mãos. O perigo de deixar o mundo. Definir seu dia. Billy Graham dizia: Se você deixa o mundo falar primeiro, Deus fica em segundo lugar. Evitar as 3 frases negativas: não vou conseguir hoje, nada nunca muda e não mereço nada de bom, é crucial, mas igualmente importante é proteger o início do dia das influências do mundo. Graham ensinava que começar o dia com notícias, redes sociais ou preocupações mundanas pode encher o coração de medo e dúvida. Em Colossenses 3:2, lemos: Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pense em André, um homem que ouviu Graham em 1987, na Argentina. Ele acordava checando notícias, ficando ansioso antes mesmo de orar. Durante a cruzada, Graham citou Salmos 46:10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. André decidiu começar o dia com a Bíblia, declarando: Deus está no controle. Sua paz voltou e ele lidou melhor com desafios. Graham dizia: Dê a Deus a primeira palavra do dia. O mundo compete pela nossa atenção. Billy Graham contava a história de uma estudante em 1976, no México, que acordava navegando nas redes sociais, sentindo-se inferior. Após ouvir Graham pregar sobre focar em Deus, ela passou a ler um salmo ao despertar. Sua confiança cresceu e ela liderou um grupo de estudos bíblicos. Graham lembrava: O que você deixa entrar primeiro molda seu coração. Em Romanos 12:2, Paulo diz: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Começar o dia com o mundo é como encher um copo com água suja antes de buscar a fonte pura. Billy Graham diria: Proteja sua mente. Deixe Deus falar primeiro. Em Salmos 119:105 lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Imagine Sarah, que acorda ouvindo rádio e se preocupa com o noticiário. Billy Graham a desafiaria: Sarah, comece com a voz de Deus, não com a do mundo. Em Filipenses 4:8, Paulo aconselha: Pensem em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo. Graham sugeria desligar distrações matinais e dedicar os primeiros minutos à oração ou leitura bíblica para ancorar o dia na fé. Graham ensinava que o mundo amplifica o medo, mas Deus oferece paz. Ele dizia: Encha sua mente com as promessas de Deus, não com os problemas do mundo.
Em suas cruzadas, ele contava de um empresário que, em 1965, na Inglaterra, começava o dia com relatórios financeiros, sentindo-se sobrecarregado. Ao priorizar a oração, ele encontrou clareza para decisões. Começar com Deus alinha nosso foco. Proteger o início do dia é um ato de fé. Billy Graham dizia: "O mundo vai esperar, mas Deus merece sua primeira atenção." Em Isaías 26:3, lemos: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti." Ao evitar palavras negativas e influências mundanas, você abre espaço para a voz de Deus. Declare ao acordar: "Hoje, Senhor, ouço tua voz acima de tudo." Construindo uma rotina matinal de fé, Billy Graham dizia: "Um dia bem começado com Deus é um dia preparado para suas bênçãos." Evitar as frases negativas: "Não vou conseguir hoje, nada nunca muda e não mereço nada de bom." E proteger o coração das influências mundanas são passos cruciais. Mas Graham ensinava que o próximo nível é construir uma rotina matinal intencional, centrada em Deus, para fortalecer a fé e abrir o coração às promessas divinas. Em Salmos 90:14 lemos: "Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria." Pense em Lúcia, uma mulher que ouviu Graham em 1998, na Flórida. Ela acordava apressada, sem tempo para Deus, e sentia-se esgotada. Durante a cruzada, Graham citou Lamentações 3:22-23. "As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã." Lúcia criou uma rotina de orar e ler um versículo ao despertar. Sua paz aumentou e ela enfrentou o dia com propósito. Graham dizia: "Uma rotina com Deus é o alicerce de uma vida abençoada." Uma rotina matinal de fé não precisa ser complexa. Billy Graham contava a história de um motorista em 1979, nas Filipinas, que acordava cedo para orar, apesar da correria. Após ouvir Graham pregar sobre a disciplina espiritual, ele acrescentou a leitura de um salmo. Sua calma inspirou a família e Deus abriu portas no trabalho. Graham lembrava: 5 minutos com Deus transformam mais que horas sem Ele. Em Josué 1:8 Deus diz: "Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Medite nele dia e noite." Billy Graham diria: "Comece o dia meditando na palavra para caminhar na vontade de Deus." Em Salmos 119, 147, o salmista escreve: "Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Na tua palavra ponho minha esperança." Graham sugeria escolher um versículo para guiar o dia. Imagine Pedro, que acorda sem direção, pulando da cama para o trabalho. Billy Graham o desafiaria: "Pedro, comece com Deus e Ele guiará seus passos." Em Mateus 6:6, Jesus diz: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai." Graham ensinava que uma rotina matinal pode incluir gratidão, um salmo e uma oração curta. "Senhor, dirija meu dia." Graham incentivava pequenos passos para criar consistência. Ele dizia: "Comece com um versículo e uma oração. Deus honrará sua intenção." Em suas cruzadas, ele contava de uma professora que, em 1982, na Tailândia, começou a orar por seus alunos toda manhã. Sua fé cresceu e ela viu mudanças na sala de aula. Uma rotina matinal de fé alinha o coração com o propósito de Deus. Construir essa rotina é escolher priorizar Deus. Billy Graham dizia: "O dia é um presente, ofereça-o a Deus primeiro." Em Provérbios 3:6, lemos: "Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas." Evite palavras negativas, busque Deus ao amanhecer e declare: "Hoje, Senhor, vivo para ti." Essa prática abre as portas para suas bênçãos. Vivendo cada amanhecer com fé e propósito, Billy Graham dizia: "Cada novo dia é uma oportunidade de viver para Deus."
Chegamos ao fim da nossa jornada, entendendo por que devemos evitar dizer não vou conseguir hoje, nada nunca muda e não mereço nada de bom ao acordar. Graham ensinava que essas frases plantam dúvida, desespero e autodepreciação. Mas ao substituí-las por palavras de fé, protegermos o coração do mundo e construirmos uma rotina matinal com Deus, abrimos as portas para suas bênçãos. Em Salmos 118, 24 lemos: Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nele. Pense em Tiago, um homem que ouviu Graham em 1984 no Japão. Ele acordava desanimado, murmurando frases negativas. Após a cruzada onde Graham citou Efésios 5:20, dando sempre graças a Deus por tudo, Tiago começou a declarar: hoje é um novo dia com Deus. Sua vida ganhou propósito e ele superou desafios no trabalho. Graham dizia: comece o dia com fé e Deus caminhará com você.